Menos de 12 horas para você garantir a sua escolha nas urnas. A reta final da corrida eleitoral já tem lei seca valendo e você vai saber ao vivo os horários das proibições. Como o eleitor tocantinense vai acompanhar a apuração dos votos? Guilherme Lima. O aplicativo Resultados é a grande novidade este ano. A votação na pandemia. Pesquisa Ibope mostra a intenção do tocantinense de ir às urnas amanhã, considerando a situação sanitária do país. Os últimos compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Palmas. E ainda o perfil de quem está concorrendo ao seu voto. A eleição desse ano está mais acirrada, porém a quantidade de gestores que resolveram tentar ficar no cargo diminuiu. Betânia Souza. Se comparado a 2016, houve uma queda de 58% no número de candidatos que vão tentar uma vaga novamente nas câmaras municipais e nas prefeituras. Por que será? Essa resposta e toda a preparação para o domingo de votação no estado, você acompanha a partir de agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite para você. A gente abre essa edição falando das eleições 2020. Faltam horas para a votação e uma atenção que o eleitor tem que ter é com a lei seca, que começou a valer agora há pouco na capital. O Guilherme Lima é quem traz essas informações para a gente. Guilherme, boa noite. O comércio pode até abrir, né? Mas só não pode beber bebida alcoólica. É isso mesmo, Chelsea. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O estabelecimento que vender bebida alcoólica, ele pode fechar e o dono pode ser multado. Também podem receber multas o comprador e quem for flagrado bebendo álcool pelas vias públicas. Essa medida vale aqui em Palmas e também em cidades do interior do estado. Na maioria dos casos, já começou a valer em horários diferentes, dependendo das decisões dos juízes eleitorais. Aqui em Palmas começou a partir das 6 horas da tarde e encerra depois da eleição amanhã, no caso, às 5 horas da tarde. Lá em Gurupi, eles também seguem com essa recomendação. Inclusive, essa medida se estende para outros municípios como Aliança, Crixás e também Cariri. Só que lá o horário é um pouco diferente. Começa a partir de meia-noite e encerra no domingo às 6 da tarde. A decisão foi tomada para evitar acidentes e também problemas envolvendo embriaguez e mantendo assim uma eleição segura e tranquila. E foram esses os motivos para a interdição da avenida que nós estamos aqui agora, que é a Avenida LO 01. Ela está interditada desde ontem e vai seguir assim até amanhã às 2 da tarde. Então o eleitor que quiser fazer a passagem por aqui, é melhor ele buscar uma rota alternativa, inclusive que pode ser aqui pela rua SE06. A medida foi tomada para que a zona eleitoral aqui ocorra normalmente, tranquilamente, sem nenhum problema. Chelsea, volto com você. Obrigada, Guilherme, pelas suas informações. Bom trabalho aí. A gente vai agora para o norte do estado, porque em Araguaína o pessoal só tem até daqui a pouco para comprar bebida alcoólica, porque vai começar a lei seca por lá também. Boa noite, Túlio. Oi, Chelsea. Boa noite para você e a todos. Aqui em Araguaína, a partir das 9 horas da noite, começa a valer a lei seca, que deve durar até às 6 horas da tarde de amanhã. Nesse período, bares, restaurantes, estabelecimentos similares ficam proibidos de comercializar bebidas alcoólicas e os moradores proibidos de consumir esses produtos em qualquer local público. Outras zonas eleitorais aqui da região norte do estado também estabeleceram a lei seca, como, por exemplo, Araguatins. Lá começou a valer às 6 horas da tarde de hoje e vai até 6 da tarde de amanhã. Outras zonas que também aderiram são a de Guaraí, Xambioá, Vanderlândia, Colmeia. Mas voltando aqui para Araguaína, são mais de 100 mil eleitores aptos a votarem na eleição desse domingo, que vão escolher prefeito, vice e vereador. As urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas na manhã de hoje nos 46 locais de votação aqui da cidade. 4 candidatos concorrem ao cargo de prefeito e 364 a uma das 17 cadeiras na Câmara de Vereadores. Chelsea. Obrigada, Túlio. Bom trabalho para você também aí em Araguaína. E amanhã, grande dia de escolher quem vai governar a sua cidade pelos próximos 4 anos. A apuração do seu voto vai contar com 2 aplicativos da Justiça Eleitoral.
que amanhã tem eleição, a essa hora, todo mundo já sabe. Mas como o eleitor vai ter acesso ao resultado? Não sei como é que vai ser a apuração, não. Sem informar, não. Esse ano são 2 aplicativos oficiais do Tribunal Superior Eleitoral que podem ser baixados em celulares e tablets. O primeiro é o Resultados, o aplicativo que dá a definição precisa após a apuração. O outro é o Boletim na Mão, que traz o resultado da urna que o eleitor votou. Pouco depois das 5 horas, já começa a cair os resultados da votação e já começa a aparecer os números dos eleitores. O aplicativo Resultados pode ser acessado também pela internet. Lá é possível ver a ficha com informações dos candidatos à Prefeitura e Câmara Municipal. O horário da divulgação dos eleitos depende de cada zona eleitoral. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o processo vai ser muito simples e rápido, já que as cidades do estado não vão passar pelo segundo turno. Tudo é criptografado e a gente tem todo o controle de segurança dessas informações. E que utilizem os canais oficiais para acompanhar esses resultados, que a informação realmente é acompanhada e gerenciada pela Justiça Eleitoral. O aplicativo Resultados é a grande novidade este ano. O Boletim na Mão já foi utilizado nas eleições passadas. Além desses recursos, o G1 Tocantins também vai divulgar o resultado para a eleição de prefeito dos 139 municípios do estado. No site é possível ver ainda o perfil dos candidatos e propostas para a cidade. E a Justiça Eleitoral fez hoje o sorteio das urnas que vão passar por auditoria amanhã durante a eleição. Esse processo é feito para garantir transparência e segurança da votação. Participaram universitários, representantes de partidos e entidades, além de autoridades da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Federal. E veja a seguir os últimos compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Palmas. E a resposta para essa pergunta: você pretende ir votar amanhã considerando a pandemia do novo coronavírus? É já já. A pesquisa Ibope, contratada pela TV Anhanguera, quis saber dos eleitores se eles pretendem ir votar amanhã, 15 de novembro, considerando a pandemia do novo coronavírus e as medidas restritivas de prevenção. Confira a evolução dos números. Dos eleitores entrevistados no dia 2 de outubro, 74% disseram que com certeza iriam comparecer para votar. Na segunda rodada, 80%. E agora são 89%. 22% afirmaram que ainda estavam em dúvida se vão comparecer para votar. Depois, 16% e agora são 8%. 3% disseram que não vão comparecer para votar de jeito nenhum. Depois, 5%. E nessa terceira rodada, são 3%. A pesquisa Ibope, contratada pela TV Anhanguera, ouviu 602 eleitores entre os dias 11 e 13 de novembro e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins com o protocolo número 003-63-2020. Lembrando que você pode rever todos os detalhes dessa pesquisa na nossa página na internet, o G1 Tocantins. E a gente vai conferir agora os últimos compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Palmas. Tiago Amasta Andrino, do PSB, aproveitou o sábado para pedir votos no comércio de Palmas. O candidato reforçou o compromisso com a geração de emprego. O professor Júnior Gel, do PROS, gravou e postou mensagens de agradecimento nesse último dia de campanha. Ele reforçou que fará investimentos na área da educação. Wanda Monteiro, do PSL, fez caminhada em Taquaralto e visitou empresários na região sul. Agradeceu o apoio e prometeu promover ações de desenvolvimento do comércio. Barizon, do Republicanos, encerrou as atividades de campanha com caminhadas no setor Jardim Taquari e no Jardim Aureni 3. Entre as bandeiras, prometeu investir na saúde. O candidato Marcelo Leles, do PV, dedicou o último dia de campanha para fazer reunião virtual e responder apoiadores nas redes sociais. Disse que fará investimentos em lazer e esportes. Alain Barbiero, do Podemos, visitou a UPA Sul em Taquaralto. Conversou com funcionários e prometeu valorizar o servidor público e construir o Hospital Municipal de Palmas. Vilela, do PT, do Partido dos Trabalhadores, aproveitou o último dia para fazer campanha na região sul de Palmas e participou de uma carreata. Ele prometeu investir em ações sociais. Professor Basoli, do PSOL,
fez visitas hoje no Centro Comercial de Palmas e também esteve no Camelódromo. Ele disse que vai abrir linhas de crédito focadas no pequeno comerciante. Ontem, Dr. Joaquim Rocha, do PMB, assinou carta de compromisso com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Depois fez campanha em Taquarussu e Buritirana. Prometeu investimento em saúde. Cíntia Ribeiro, do PSDB, não teve agenda hoje. Eli Borges, do Solidariedade, participou de reuniões internas. E Max Dornelles, do PTC, fez caminhada na Avenida Tocantins, em Taquaralto. E no Tocantins, 1.035.289 pessoas estão aptas a votar. Mas nem todo mundo vai conseguir ir às urnas amanhã. Nesse caso, é preciso justificar o voto. Natália já deixou de votar várias vezes por estar fora do domicílio eleitoral. Isso por causa de compromissos de trabalho. Mas esse ano vai ser diferente. Acho de suma importância estar fazendo a minha parte, assim como cada um tem que ter essa preocupação também, né? De estar exercendo seu voto, seu direito de contribuir um pouco. A Camila e o Valdijan são naturais do Maranhão, mas vivem no Tocantins. Ele é eleitor de Imperatriz e ela de Açailândia, ambos no estado vizinho. Em outros tempos já estariam com tudo pronto para viajar e votar. Mas pensando na segurança dos filhos devido ao período de pandemia, decidiram apenas justificar. Para ir com o Vinícius é bem difícil, como ele nasceu há pouco tempo, a viagem é desgastante, tem o coronavírus atrapalhando no meio, eu acho melhor não expor a tanto perigo e também a viagem cansativa. A Justiça Eleitoral acredita que o número de justificativas reduza esse ano, principalmente nas maiores cidades como Araguaína. Esse ano, devido à pandemia, poucas faculdades retornaram às aulas e eu acho que isso vai fazer, vai ter um reflexo no número de justificativas que deve ser um pouco inferior às eleições anteriores. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação deve justificar a ausência, que pode ser feita através do aplicativo e-Título ou pelo requerimento de justificativa eleitoral. Aquele que preferir fazer a justificativa presencialmente deve procurar um dos 878 locais de votação no estado. Já pelo aplicativo, o chefe de cartório explica que, para evitar fraudes, a plataforma vai buscar a localização do aparelho para efetuar a operação. Lembrando que a justificativa ela só vai ser efetivada se a geolocalização identificar que o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral. Se ele estiver na sua residência dentro do município e tentar fazer a justificativa, essa justificativa não vai ser válida, que o próprio sistema vai identificar que o eleitor se encontra dentro do município onde ele está tentando fazer a justificativa. Amanhã tem Fantástico com participações especiais, Poliana Brito. Olá. E em instantes, as curiosidades e análise dos números dessa eleição, a disputa está mais acirrada. A representatividade cresce em alguns segmentos, mas ainda precisa andar em outros. Todo esse panorama daqui a pouco. A gente está de volta, vamos atualizar os números da Covid-19. Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, você já está vendo aqui na tela, 77.972 casos confirmados. Nesse momento, 7.614 tocantinenses estão com a doença, estão tratando da doença. 69.225 já se recuperaram e, infelizmente, temos 1.133 mortos pela Covid-19. Amanhã tem muita vitamina C do Cerrado no Jornal do Campo. Márcio Venício. A venda delivery de frutas e verduras em Palmas e o crédito para pequenos piscicultores. Pandemia aumentou o consumo de vitamina C e isso interferiu na produção de laranja. Nos pomares, os cuidados com a proteção dos trabalhadores contra o coronavírus. Vírus que fez aumentar o consumo de laranja no mundo todo e subir o preço pago ao produtor. E uma receita de filé de pintado à portuguesa. Jornal do Campo, amanhã. Quem se candidatou em 2020 teve mais trabalho para conquistar o voto. A concorrência aumentou.
A Giovana tem 19 anos e vai votar pela primeira vez. Ela vai participar da eleição no município de Centenário, no interior do Tocantins, e está atenta às propostas dos candidatos. Porque é muito importante a gente escolher alguém que vai representar os anseios da gente, o nosso desejo, que a gente quer ver, né? Pelos dados da Justiça Eleitoral, a disputa esse ano está mais acirrada. São 1.282 candidaturas a mais que em 2016. A maioria dos candidatos ainda é de homens. São 5.675 candidaturas masculinas contra 3.004 femininas. Quadro que, segundo esse cientista político, precisa melhorar. A inserção de mulheres não ultrapassa 40% daqueles que se candidatam a cargos públicos. Então, uma situação que continua ainda historicamente muito próxima do mínimo exigido pela Justiça Eleitoral para que hajam as candidaturas. Então, a gente não viu aí um boom, né? A gente viu um aumento pequeno, mas um aumento que não passa desse percentual de 35%, 37%, 38%, não chega a 40%. Então, assim, o perfil dos candidatos acaba de eleição para eleição, dependendo da onda, dependendo da situação. Muitas vezes a definição dos posicionamentos políticos e daqueles candidatos que estão em destaque nas campanhas eleitorais pode mudar, mas na essência ainda o perfil é muito próximo do que a gente tinha há 20, 15, 10 anos atrás. O perfil do candidato, segundo o TSE, mudou em relação à raça. Em 2016, eram 35 candidatos indígenas. Em 2020, são 48. Aumentou também o número de candidatos que se autodeclararam pretos. Nas eleições municipais de 2016, eram 721 candidatos pretos. Em 2020, são 1.086. Nessas eleições, a gente pode observar que houve uma redução na quantidade de candidaturas à reeleição. Se comparado a 2016, houve uma queda de 58% no número de candidatos que vão tentar uma vaga novamente nas câmaras municipais e nas prefeituras. Em 2016, 1.056 candidatos tentaram reeleição. Esse ano, apenas 615 estão disputando o mesmo cargo. 2 fatores podem ter contribuído para esse resultado. É que a classe política ela se tornou alvo de uma série de investigações. Isso impactou diretamente a maneira com que os políticos percebiam o acesso a cargos públicos. Então, obviamente que aqueles candidatos que antes saíam por sair ou saíam para defender um posicionamento, hoje estão se sentindo não tão seguros quanto a isso. E isso impactou no Brasil como um todo a quantidade de candidaturas. Outra hipótese possível seria também do fim do financiamento de campanhas de ordem privada. Consequentemente, os candidatos que não têm uma ligação direta com o seu partido ou que não têm uma boa entrada com o partido, ficariam aquém dos financiamentos eleitorais do fundo partidário. Consequentemente, as campanhas se tornaram um pouco mais complicadas. Apesar de ainda serem consideradas pequenas, as mudanças no perfil dos candidatos começam a aparecer. O Thales tem 28 anos, é advogado e hoje está mais exigente na hora de votar. Eu tento buscar um candidato que tem ideias, princípios e propostas que sigam o que eu tenho como princípio de vida e que vai atender à real necessidade da população como um todo. Uma boa noite para você. Continue com a gente pelo G1 Tocantins e também amanhã. Fique ligado na nossa programação. Já a partir das 7 da manhã tem informações ao vivo sobre a eleição em todo o estado. Bom voto amanhã e além de levar a caneta azul, consciência na urna. Até qualquer hora.